estamos mais uma vez no encontro do Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre Provérbio 28. Embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos, como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Aí no número 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glútons, quer dizer, dos errados, envergonha os pais. 14. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quer dizer, tem ilusão, né? Nós vamos falar sobre isso. Tem muitas ilusões. Aí cairá. Então, boa tarde. Essa é a palavra que eu tenho hoje. Hoje está calor. E essa é a palavra que eu tenho hoje, do provérbio. Que quem busca a Deus tem a justiça. Tem a justiça. Em primeiro lugar, tem a prosperidade e o Senhor vai dar maravilhas. Mas para isso temos que fugir dos ímpios. Não podemos fazer o que os ímpios fazem, certo? O ímpio foge embora ninguém persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então nós temos que ter coragem como o leão. Nós temos que ser mais astutos do que os ímpios, para que Deus nos dê o que nós precisamos. Porque não adianta a gente ficar com o justo, com um inimigo, com um astuto, né, que não dá nada para nós. Está sempre nos rodeando de coisas erradas. Então nós temos que sair de perto. Nós temos que perdoar, se tiver que perdoar, mas não andar com eles, né? Porque senão o papai não faz as maravilhas que ele precisa. Senhor, eu quero falar a palavra e não de morte, mas de vida. Eu quero dar a vida a vocês. A palavra aqui, ó, é o papai que está dando a vida a vocês. Enquanto eu falo, a vida chega aí. Que às vezes a gente está num estado tão deplorável, tão cansado, né? Mas a vida chega quando o Pai chega diante de nós. Quando alguém fala alguma palavra boa para tranquilizar nós, né? Então que nós diminuímos na presença dele e que ele cresça instantaneamente na nossa vida. Cresça em todos os sentidos, em todos os lugares da nossa vida, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para nos dar a clareza, a claridade da vida, da palavra, né? Que quando a gente vem fazer uma situação, a gente não erre naquela situação, mas que consegue vencer. A gente vai vencer, porque muitos querem puxar a gente para o fundo do poço. Mas não deixa, né? O papai ajuda, mas nós também temos que pensar com a mente da gente que a gente não pode ir para o junto do poço junto com eles, tá bom? Porque senão não vai adiantar de nada. O papai vai ver, pô, eu tô com meu filho, mas ele não sai dessa situação porque ele não quer, né? Porque cada um tem um livre-arbítrio, né? O papai falou. Eu te dou a mão, mas se você segurar minha mão, se você não segurar minha mão, como é que eu vou te erguer? Assim diz o papai, né? Quando a gente está na verdade, e nós somos honestos, nós somos valentes, sinceros, né? A gente pode se destacar aí. Mas quando a gente está no errado, como é que você vai ser uma pessoa valente? Como é que você vai ter uma autoridade de falar uma palavra forte para uma pessoa? Como é que você vai dar um conselho para uma pessoa se você está no erro, né? Ela vai ver, ela não vai acreditar, porque a pessoa está no erro. Então a gente tem que andar no limite. Porque o ímpio, ele foge do medo,
Porque ele trai e acha que o outro trai. Ele rouba e acha que o outro rouba. Porque ele faz coisas astutas, escondidas, né? Aí vem e acha que a gente também está fazendo. E não é por aí que vai jogar a situação errada para o outro. Não, a gente não pode. A gente tem que arcar com as consequências. Se a pessoa fez coisa errada, fique com ela para lá. Né? Não vem trazer coisas erradas para dentro de nossas casas, que é muito chato. Né? A gente está na obra do Senhor, aí vem um e quebra. Aí não anda, desanda tudo. Por isso que desanda tudo na vida da gente, porque um entra aqui e desanda, né? Na casa de vocês. Não pode, não pode deixar o ímpio, o mal chegar, né? Quando chegar, faz uma oração, pede para o Senhor ajuda, né? Naquela situação, que Ele vai mostrar o que a gente tem que fazer. Porque senão a gente colhe, né? Cada um colhe o que planta, né? Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente fizer o errado, vai colher o errado. Não sai dessa situação nunca. E o papai tá vendo, porque o papai dá livre-arbítrio. Que vai, por que o senhor não me ajuda? Por que o senhor não me ajuda? Não, ele vai ajudar. Se a pessoa exata não quer sair da situação, o que é isso? Vai culpar o Senhor? Vai culpar o Pai? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é tudo para nós? Não podemos culpar o Pai. O erro está em nós, está dentro de nós, no íntimo de nós. A gente tem que se conscientizar disso, porque senão não vai. Se os filhos pecam, se os filhos erram, então, como é que os pais dão a mão, ajuda, mas eles querem o pé também? Eles querem o pé? Não pode. Querem tudo? Não pode, né? Aí não tem como a gente dar o conselho. Não quer. Como está dizendo aqui, ó. Quem obedece à lei é filho sábio, é inteligente, tá trabalhando, tá lutando, tá vencendo na vida, né? Mas o companheiro dos glutões, o que é glutões? Dos errados, das pessoas erradas, que envergonham a gente, envergonha os pais, envergonha os irmãos. Ai, que vergonha que aquela pessoa está fazendo na vida da gente. A gente fica até com a situação meio, sabe, sem saber o que vai fazer. Mas aí a gente vai fazer o quê? A única coisa que a gente tem que fazer é ir para a oração, porque aquela pessoa a gente está vendo que não quer sair daquela situação. Fica difícil, né? A gente faz a oração, porque conselho a gente dá. A gente está na palavra, a gente dá o conselho. Não quer? Então o que a gente pode fazer? É ir para a oração e esperar que essa pessoa saia também, né? Porque tem o livre-arbítrio, não pode obrigar, né? É tudo um conjunto, né? Nós somos o líder da casa, nós somos o nosso líder da nossa vida. Você tem vida, você tem a sua vida, você é a líder, você é que manda na sua vida. Não deixa o homem mandar na sua vida, não deixa o inimigo mandar na sua vida. Não deixa, gente. Porque é muito triste, sabe? Você ser escravo do homem, ser escravo da mulher. É muito triste. A gente tem que ter livre-arbítrio. Olha como a gente é feliz quando a gente está no livre-arbítrio, quando a gente está, né, andando nas coisas certas. É muito bom, gente, manter a ordem da casa, né? Poder não dar o poder para o inimigo, não podemos dar, né, o poder para o inimigo. Né? Se a gente está dando poder para o inimigo, as coisas das casas da gente tudo desanda, né? E eu sei o que eu estou falando, porque a minha vida estava quase desandando. Eu tive também, sabe? Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu também tive os meus altos e baixos, e assim vai. Mas eu estou ali firme com o Senhor, que eu sei que Ele vai mudar essa situação, sabe? A gente tem que estar firme, porque senão, se a gente não acreditar no Pai, em quem que a gente vai acreditar, gente? Né? É uma situação muito difícil, porque às vezes as coisas são as pessoas de perto da gente, não é nem lá de fora. A gente espera coisas lá de fora que venham nos atacar, não.
Às vezes é o de dentro de casa, gente, né? Então nós temos que orar, tem que vigiar, porque é uma situação muito difícil, tá? Que o rico é mau e sabe lidar com dinheiro. Não é que todo rico é mau, mas tem rico que tem dinheiro e não sabe lidar com dinheiro. Só lida com a maldade, para matar, para roubar, né? Para pagar os outros para fazer coisa errada, né? Tem ricos que são assim, mas a gente não pode, não pode deixar porque ele é todo poderoso, tem o dinheiro que ele vai fazer coisa errada com a gente, que a gente vai maltratar a gente. Não, o nosso todo poderoso é o papai. É ele que nos dá força, que tem o poder de quebrar essa maldição, a maldição hereditária, que às vezes vem lá da família, do passado, né, dos antepassados, né, e aí vem para tudo para a gente. Então a gente tem que cortar, a gente tem que ir para o quarto e cortar essa edição hereditária, né, da nossa vida, em nome de Jesus. Que isso não vai ter mais na nossa casa, em nome de Jesus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja junto conosco, tá bem? Amém? Tem que obedecer. A lei de Deus é mais forte, vai se tornar abominável se a gente não obedecer. Vai acontecer lá na frente coisas abomináveis que a gente nem espera. Olha como, né? Porque agora está tudo bem, está tudo fluido, estão roubando, estão gastando o dinheiro que estão roubando dos outros. Mas e lá na frente? O que vai acontecer? O caminho da direção do erro vai ser o quê? Vai ser abominável. Essa é uma situação muito preocupante. Aqui, ó. Quem procede com inteligência viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá, porque é uma ilusão. Vai ser abominável para ele. Vai cair, né? Não podemos esperar essa situação acontecer na nossa vida, não. A gente tem que pedir para o Pai uma direção, porque senão a ilusão da gente, a gente vai ter muitas complicações na casa da gente, que vendo os outros fazer na ilusão. Porque tem gente que tá bem na vida e tudo, mas é uma ilusão. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria ser aquela pessoa, que aquela pessoa tá assim, assado. Mas é uma ilusão. Veio das coisas erradas. Não veio, o dinheiro não veio do trabalho, do suor deles. Não. Veio das coisas erradas. Aí o dinheiro não flui. Não flui de jeito nenhum. Tá? Tudo flui errado. É uma situação bem complicada, tá? Não se torne as coisas difíceis, são leves, as coisas são leves, tranquilas. A gente tem que ter uma verdade quando está com o Senhor. Use tempo com boas coisas. Então, a verdade é tudo. Tem que fluir. Tem que ter a direção certa, senão não vai. Porque se torna difícil. Você não quer as coisas difíceis, quer estar na tranquilidade. Tá bom? Então, essa é a palavra que eu tenho para direcionar para vocês. Não entre na ilusão. Não entre nas coisas de escravas. Faça o que o Pai de vocês, o coração de vocês está pedindo. Ele é muito bom. Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer que vocês sejam o bem, que façam o bem no mundo, não nas coisas erradas, né? Muito obrigada. E que o Senhor acompanhe vocês, que vocês tenham um lindo dia, que as pessoas façam a caminhada com o Senhor, que tenha bom ânimo, né? Para que não entre nas ilusões dos outros, mas que sigam o seu caminho, que tenham o seu trabalho, que vençam na vida cada um a cada dia. Amém? Muito obrigada, Paizinho, pela essa palavra. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E nós estaremos contigo, Pai, nessa direção. Amém?